3, 2, 1, no ar! Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, nossa vida precisa estar alinhada com o trono de Deus. Nossa vida precisa estar alinhada com a palavra de Deus. E nós precisamos olhar o mundo ao nosso redor e ver como que está diante da vontade de Deus, na cosmovisão cristã, entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas, para estarmos alinhados com a vontade de Deus, nós precisamos conhecer Deus, conhecer o Senhor. Como conhecê-lo? Através de Sua palavra. Podemos conhecer Deus pelo seu caráter. Quem Deus é, como Ele se manifesta, podemos conhecê-lo em Sua palavra. E no programa de hoje, nós conversaremos sobre mais uma faceta do caráter de Deus, a sua justiça. Isto mesmo, trataremos hoje da justiça de Deus. Se Deus é justo, que será de nós? Se Deus é justo, como Ele trata com o pecado? Se Deus é justo, como agir com quem se rebela? Vamos ver o que a palavra nos diz? Vamos conhecer Deus e a sua justiça? É isso. Aqui, o nosso programa Alinhando os Ponteiros já está começando. Muito bem. Nós sabemos que a palavra justiça aí está no dicionário, para entendermos um pouquinho o que seja isso, o que é ser justo, o que é a justiça. Talvez você tenha visto tantas injustiças que fica até confuso. Afinal de contas, o que é a justiça? O dicionário diz que a justiça é a conformidade com o direito. É a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. É a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. Deu para entender? Conformidade com o direito, conformidade com o que é certo. Mesmo que a pessoa ache que tem a sua verdade relativa, para mim isso está certo. Existe o que é certo absoluto. Não existe o certo e o errado relativo para um para o outro. Há o absoluto. Os absolutos de Deus estão aí na natureza. Nós sabemos que as regras, as leis, a matemática, a biologia, a física, a química, têm leis fixas, leis rígidas. Nós sabemos que estas leis que regem são o direito, são o que é certo. Por exemplo, nós vamos ter a pessoa que diz, bem, eu acho que roubar não tem problema. Eu acho que não tem problema roubar. Mas quando ela passa por um furto, ela passa por alguma perda assim, ela diz, opa, não é bem da forma como as pessoas pensam. Os absolutos de Deus são para trazer o que é certo, o que é direito. E todos nós, todas as pessoas no mundo inteiro, elas sabem o que é bom e o que é mal. Tudo aquilo que você tem dúvida, será? Não faça. Porque o que é bom, você sabe que é bom. O que é ruim, você sabe que é ruim. O que é bom, o que é certo, o que é justo, traz bons frutos. O que é errado traz consequências funestas. Hoje vemos pessoas dizendo, vou me separar do meu marido, vou me separar da minha esposa, porque eu tenho o direito de ser feliz. Eu não estou bem nessa situação, eu tenho o direito de ser feliz. A pessoa pode buscar a sua própria vontade, pode buscar os seus direitos, entre aspas, mas ela estará causando um caos, uma confusão, uma bagunça para os seus filhos, para a família, para si mesmo, para o cônjuge
para todos. O que é certo traz bons frutos. O que é errado traz maus frutos. Você pode achar que é certo fumar maconha, beber cerveja ou bebida alcoólica. Você pode achar que é certo fumar ou se drogar. Você pode achar. Mas as consequências de tudo isto no corpo humano são claras. São claras. Fazem mal. Mal. Quando o Senhor estabeleceu ali os 10 mandamentos, 6 daqueles 10 mandamentos são dos nossos relacionamentos interpessoais. Na família, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Quem não honra o pai e a mãe, ele está manco, ele não sabe respeitar a autoridade, ele vai dar problema na escola, ele vai dar problema como cidadão, ele vai dar problemas porque ele não aprendeu a respeitar. Tudo que é fora do direito traz problema, traz consequências funestas. Olha o que está em Números capítulo 14, verso 18. Nos fala que Deus é justo, que Deus não pode suportar o pecado. Diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. O perdão de Deus não significa que Ele está inocentando. Não significa que Deus não está levando em conta a gravidade daquele pecado. O perdão de Deus significa que o preço caiu sobre Jesus. Que o preço daquele perdão veio sobre Jesus. É isso que quer dizer a justiça de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que não há nenhum justo, nenhum sequer. Em toda a terra, as pessoas mais maravilhosas que você possa conhecer não são justas. É o que a Escritura nos diz. Aqui em Romanos 3:10, como está escrito, não há justo nem um sequer. O Senhor é aquele que procura entre os homens quem é justo, quem é bom, quem anda nos seus caminhos. E, naturalmente, não há nenhum justo. O que Deus vai fazer com a humanidade? Acabar com todo mundo? Não. Ele vai trazer uma oportunidade. A oportunidade que Deus traz é através do seu perdão, é através de uma nova vida, é através de um novo começo, é começar tudo de novo, é fazer tudo novo. Para isso, há um preço pago. Em Romanos 3:10 também está escrito que não há nenhum justo. Vamos ver que a justiça de Deus é o mais alto padrão de vida humana. Em Mateus 5:20, Jesus disse para os seus discípulos: porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A justiça dos escribas e fariseus era aquele legalismo, era seguir a lei ipsis literis. Ou só pode dar tantos passos no sábado, vou dar só esse tanto de passos, nenhum a mais. A lei falava sobre detalhes do dízimo, então o que eles colhiam lá na horta, cebolinha, salsinha, o coentro, se colhesse 10 folhinhas de cebolinha, 10 folhinhas de coentro, separariam uma para Deus. Era o máximo da religiosidade. Mas o Senhor disse: a vossa justiça precisa exceder. Mais do que isso? Mais do que os legalistas? Sim, porque na justiça de Deus nós não iríamos agir de acordo com o que pensamos,
de acordo com a rigidez do legalismo, mas no amor de Deus. E o amor muda tudo. É pelo Espírito Santo que nós nos tornamos santos, justos, limpos. É no poder do Espírito Santo que nós podemos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, estar dentro do propósito para o qual Ele nos criou. Que Deus maravilhoso! Ele nos mostra que o padrão da sua justiça é mais alto do que tudo que os homens possam pensar. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão experimentar o reino dos céus. E o reino dos céus nos fala da presença de Deus. O que há de mais maravilhoso nos céus não são as ruas de ouro, o mar de cristal, o trono glorioso do nosso Deus. O que há de mais maravilhoso é o próprio Deus. Ele é tudo. Ele traz o céu onde Ele está. A pessoa pode estar no lugar mais rude, pode estar escondido, como Davi esteve dentro da caverna, fugindo de Saul, escondido, mas Davi ali estava com a doce presença do Senhor. É céu. A presença do Senhor é céu. E nós vamos ver que os remidos cantam nos céus. O que eles cantam? A justiça. A justiça de Deus. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 15, dos versos 2 ao 4. Diz assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Que coisa linda! Aqui está dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Os caminhos de Deus são justos. O que é justiça? É receber pelo que fez. A justiça é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, a pessoa receber pelo que fez. A pessoa ter direito àquilo que faz e constrói. O que temos feito e construído. Nossos pecados só desconstroem. Nossos pecados só nos afastam do grande propósito de Deus. E Deus é justo. Mas os seus caminhos são justos e Deus nos chama para andar em seus caminhos. Você está andando nos caminhos do Senhor? Você está andando de acordo com a palavra de Deus e experimentando a alegria da justiça destes caminhos? Ou seja, tudo que nós fazemos por Deus e para Deus, a recompensa, a medalha, a coroa, a galardão, a alegria no próprio coração. Isto é o caminho de Deus em justiça. E aqui fala: porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A justiça de Deus estendeu a sua mão para a sua misericórdia e o seu amor em Cristo Jesus. Em Jesus nós vemos ali tudo junto, a justiça, a graça e a justiça se abraçando, se beijando em Cristo, ou seja, se tornando um só, a graça e a justiça de Deus. O que eu não mereço, a justiça vai trazer o que eu mereço, o meu castigo, a minha condenação, mas vem a graça e traz o perdão e me faz justo.
diante de Deus. Vamos ver que Cristo é justo e Ele é o justificador dos que creem. Como assim? Vamos ver? A palavra diz em Romanos capítulo 3, de 21 a 26. Nós lemos assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Que texto maravilhoso! Que palavra majestosa esta, que anima o nosso coração, que nos fortalece. O Senhor manifestou a sua justiça em Cristo Jesus. Tudo que a lei e os profetas estavam falando sobre este Deus justo, em Cristo nós vemos a justiça de Deus se manifestando junto com a graça de Deus. Porque Jesus é justo. Jesus é justo. Jesus é Deus. Jesus tem todas as prerrogativas e todos os atributos de Deus como Deus, mas Ele se torna o justificador. O justificador do homem, das nossas faltas. O Senhor nos justificar significa olhar para nós como se nunca houvéssemos pecado, olhar para nós como santos, olhar para nós como puros, olhar para nós como se não devêssemos nada. Como assim? Como? Como pode um facínora, um assassino, como pode um criminoso, como pode um ladrão, como pode um pedófilo, um abusador, como pode um sádico, um perverso se tornar um santo? Como? Como? Com tantos pecados, com tantas falhas, em Cristo somos justificados. O que Cristo faz não é somente apagar os nossos pecados, Ele apaga, mas Ele nos dá uma vida nova. O Senhor nos capacita a viver uma vida nova. Nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas. Novas criaturas, um novo nome, uma nova história, uma nova pessoa, tendo o Espírito Santo habitando em nós. Então, primeiro é o sangue de Jesus. Este sangue vertido lá na cruz do Calvário, este sangue que foi derramado ali de uma maneira tão cruel, sangue puro, inocente. O próprio Pilatos disse: não vejo nele crime algum para condená-lo à morte. Mas os principais dos judeus gritavam: crucificam, crucificam, crucificam. Que mal fez ele, dizia Pilatos. E cada vez eles gritavam mais forte: crucificam. O pecado que apontavam dele é que ele se fez filho de Deus. Ele não se fez filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E ele nos faz filhos de Deus. A todos os que creem no seu nome, nos tornamos filhos de Deus. Isto é, Jesus sendo o justificador daqueles que creem no seu nome. Que coisa linda! Cristo se torna a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30 e 31, nós lemos assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria,
e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Mas vós sois dele. Temos um dono, um Senhor, aquele que nos ama, aquele que deu sua vida por nós, aquele que nos comprou lá do mercado de escravos e nos fez seus filhos, nos libertou do passado, do peso, da culpa, nos perdoou todos os pecados. Todos os pecados. Satanás muitas vezes prende as pessoas, a mente, o coração, no remorso. Prende as pessoas dizendo: você não pode ser salvo, o seu pecado foi grande demais, o que você fez não tem perdão, você não merece misericórdia. É a acusação do inimigo. Mas Jesus diz: eu paguei o mais alto preço pela sua culpa. Eu te livro dos seus pecados. Eu te dou uma vida nova. Eu te dou o Espírito Santo. Eu te capacito para viver em pureza a partir de agora. Jesus pode, Ele faz isso. A Bíblia nos diz que Ele tomou a cédula, Ele tomou podemos dizer, todos os processos que eram contra nós, toda a nossa dívida, toda a nossa culpa, Jesus tomou e encravou na cruz. O seu sangue apagou. Conta-se de uma mulher cujo marido era um homem que tinha um coração muito bom e era muito rico, mas ele tinha muitas pessoas que lhe deviam. E naquela época que tinha notas promissórias, ele tinha muitos cheques que voltaram, muitas notas promissórias de pessoas que lhe deviam verdadeiras fortunas. E aquele homem bom veio a falecer. E a esposa, então, agora colocando em ordem seus papéis, toda a documentação, a contabilidade, ela viu quantos que lhe deviam e ela buscou aqueles cheques. Ela buscou aquelas notas promissórias guardadas no cofre dele para colocar aquilo na justiça e para receber. Mas, quando ela pega aqueles papéis, neles estava escrito de próprio punho daquele senhor que havia falecido: perdoado, 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 perdoado. Não tinha como receber mais, não tinha como receber aquela dívida. A dívida foi perdoada por quem haveria de receber aquele dinheiro, por quem de direito, perdoado. Assim também, eu e você, nós temos os nossos pecados perdoados em Cristo. Não tem como cobrar. E Jesus se torna para nós justiça. Ele é a nossa justiça. Ele pagou. Não tem como o inimigo vir cobrar. Não tem como buscar de novo. Ele pagou pela nossa salvação, a nossa libertação. Deus mesmo, Ele criou a justiça. Lá no Antigo Testamento, lemos em Isaías 45:8, destilai aos céus destas alturas e as nuvens chovam retidão. Abra-se a terra e produza salvação. E juntamente com ela, brote a retidão ou a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Deus está falando do céu, chova a justiça e a terra produza salvação. Eu criei. Deus criou a justiça. Deus fez. A justiça de Deus nos leva ao arrependimento. A palavra nos diz: portanto, eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ezequiel 18:30. A justiça de Deus, ela é aplicada a nós. Com o perdão de Deus,
através do nosso arrependimento. Você já se arrependeu? Você não é o inimigo trazer a culpa, mas é você dizer a Deus: perdoa-me, Senhor, eu não posso, eu não tenho como pagar, mas Ele já pagou por nós. E a palavra nos diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Deus é fiel e Deus é justo. A justiça vai ser aplicada. Em 1 João capítulo 1, verso 9, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel. Deus é fiel com a sua palavra. Deus é justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. É tão lindo pensar que a justiça de Deus não apenas perdoa os nossos pecados em Cristo, mas também nos limpa, nos santifica. Aquela pessoa que era um beberrão inveterado, ela perde o gosto pela bebida. Aquele que era viciado em drogas é liberto da droga. Aquele que era um adúltero, aquele que era uma pessoa que estava ali no pecado, ele é liberto. Só não há libertação quando não há o verdadeiro arrependimento. Se você aceitou a Cristo, mas continua com aquele pecado te empurrando novamente para a lama, o arrependimento é necessário. Jesus disse para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ele perdoa, mas Ele também liberta. O Senhor Jesus é o santo e o justo. Está escrito em Atos capítulo 3, 14 e 15, Pedro dizendo na sua mensagem: vós, porém, negastes o santo e o justo, Jesus, e pediste que vos concedessem um homicida, Barrabás. Dessa arte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro aqui então está dizendo: vós negastes o santo e o justo. Não foi achada injustiça em Jesus. Não foi achado um pecado nele, nem por Roma, nem por Israel, nem pela sua geração. Jesus dizia: quem de vós me convence de pecado? Ele é justo e santo. Jesus é justo. Está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo, Ele é fiel e Ele nos justifica pelo seu sangue. Que coisa maravilhosa! Você já experimentou este perdão? Você está vivendo em santidade na presença de Deus? Que tal orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão dos meus pecados. Lava-me, perdoa-me, santifica-me, purifica-me, Senhor. Não fique em meu coração um só pecado, mas eu seja totalmente limpo, perdoado por Ti. E para a Tua glória, dá-me o Teu Espírito Santo para que eu possa viver uma nova vida na Tua presença. Encha-me com o Teu Espírito, dê-me mais de Ti, para que eu possa alegrar o Teu coração todos os dias que viver. Eu me entrego a Ti, Senhor, nesta hora. Eu Te agradeço pela Tua justiça e pelo Teu perdão. E a partir de hoje, sou inteiramente Teu. Com tudo que tenho, com tudo que sou, recebe-me. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. É isso.
receba o perdão, a vida nova em Cristo Jesus. E até o nosso próximo encontro, no próximo programa Alinhando os Ponteiros, quando aqui estaremos na Rede Super, compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!